No Legião das Ideias, com as vitórias de Bukele e Milei, Renan comenta qual é o jogo da esquerda. Vamos conferir. Tá? Eu preciso terminar essa parte, esse ciclo argentino falando aqui, gente, porque para as esquerdas o que está acontecendo é muito ruim na América Latina. O fato do Bukele tá dando, não é pouco certo, tá dando muito certo em El Salvador. E o fato do projeto do Milei que eles davam que assim, imagina, o neoliberalismo voltou na América Latina. O fato do Milei dar certo, isso tem implicações colossais. Tá? O fracasso venezuelano, o fracasso do Fernandes, o Boric não ter dado certo no Chile, o retorno do Lula ter sido um fracasso. Galera, isso não estava tanto nos planos assim. Há um problema que eu já expliquei pra vocês de falta de imaginação. A esquerda não tem muito pra onde ir, ela não consegue imaginar coisas novas. Há o governo do Petro na Colômbia, que a única coisa que ele fez foi brigar com o Trump e se dar mal. E há o governo da doidinha lá no México, que vamos ver onde vai terminar, tá? Na prática, a esquerda não tem nada pra apresentar e a direita tá tendo muita coisa pra apresentar. É possível dizer que assim, o caso do Milei ele vai influenciar outros países da América Latina? Acho que sim. Acho que sim. Acho que a gente vai ver isso aí. E mais, se o Milei começar a ser tratado dentro de uma nova política externa americana como uma espécie de aliado preferencial do trumpismo, ou seja, um aliado preferencial dos Estados Unidos, e como uma espécie de até de entreposto norte-americano na América do Sul, a Argentina vai ser usada como uma ferramenta geopolítica para atrair aliados por esse bloco pró-Estados Unidos, de fazer inveja nos seus vizinhos, tá? O Rizzo tinha separado uma notícia ali que é importante vocês colocarem, uma notícia muito marco, tá? A Argentina falando em muro, né? Cadê? Agora você já fechou a notícia mais. Rizzo. Tá? Aquilo é marcante, sabe? Por mais que a bravata, a brincadeira do Milei, é o Milei sendo bem direto. Olha, nós vemos vocês como aqueles que querem migrar pra cá, nós vemos vocês como problema. Porra, gente, isso não é normal, tá? Somos numa época que nós zoávamos a Argentina. Aí, ó. Além de erguer cerca com a Bolívia, a Argentina vai reforçar barreiras na fronteira com o Brasil de mista de Milei. O que eu posso falar pra vocês com toda tranquilidade, né? A Argentina vai receber muitos imigrantes oriundos da Bolívia. A Bolívia tem uma população muito pobre. A Bolívia é um país muito pobre, é um país com graves problemas sociais. E, vamos dizer, o destino natural de imigração dos bolivianos era a Argentina. Sempre foi. Por questões de proximidade, tem a língua, tem também para o Brasil, mas a maior parte ia para a Argentina. Agora, com a Argentina, né, nos próximos anos, apresentando uma melhoria econômica, é natural que você tenha imigração em massa. Então, o Milei e os argentinos poderiam já aproveitar e realmente dar uma bela fechada de fronteira. Um tiquinho também com o Paraguai. E aí, cara, assim, não duvidem da capacidade dos brasileiros começarem a sair para a Argentina, sim. Tá? E aí ele vai ter que fazer isso. Eu volto a falar, se a tendência mundial, tá? Vamos lá, vamos concordar com algumas premissas. Todo mundo concorda que a tendência no globo, por causa das automações, inteligência artificial, é da concentração de renda. Isso significa que alguns lugares com capital humano e tecnologia e produtividade maior vão concentrar renda e outros vão ficar sem renda. Todo mundo concorda com isso? Você concorda, Rafael da Rizzo? Eu concordo. Então a gente vai ter uma concentração global de renda, certo? Os detentores do capital, os detentores da tecnologia, os detentores do material humano de qualidade vão ficar com a maior parte da renda, o resto do mundo vai ficar meio... não pobre, porque você vai ter um surto de ganhos de produtividade e vai ter... todas essas coisas vão ter efeitos deflacionários em muitas coisas, e aí, né, a vida no mundo vai melhorar como melhora pra qualquer país pobre, mesmo sem ele fazer nada, a vida vai melhorando, simplesmente você começa a ter aparatos que facilitam a vida, certo? Certo? Beleza, um exemplo que eu quero dar pra vocês. Você já parou pra pensar a revolução que o programa Microsoft Excel fez na vida das pessoas? Você imagina que qualquer biboca, em qualquer lugar do mundo, para ser administrada, tinha que ter um caderno, um livro rasando, você fazia contabilidade às vezes à mão daquilo, e aí você tinha que mandar aquilo pra um computador. Você já parou pra pensar o inferno que era isso? Então, gente, tô falando até os anos 80/90. Aí surge um programa feito lá, criado, o primeiro foi o VisiCalc. Vai ter o Lotus 1, 2, 3, eles têm o Microsoft Excel. É um programa de computador aberto para todo mundo, que passa a ser usado para todo mundo, e você começa a organizar finanças, estoque de maneira gratuita, informatizada, interconectada. É um sistema de programação. Vocês têm ideia do ganho de produtividade pro mundo que foi o Microsoft Excel? Você tem ideia? Vocês têm ideia o que foi o pacote Office pro mundo? Veja, a Zâmbia, o Brasil, a Bolívia não desenvolveram o Microsoft Office. Mas o Microsoft Office chegou lá e aumentou a produtividade dessas pessoas. Então todos esses ferramentais, né, eles aumentam a produtividade das pessoas, mesmo esses países não fazendo porcaria nenhuma. Então isso vai acontecer. Então, concordando com a primeira premissa, você vai ter concentração de renda. 2, quais lugares se reproduzem mais, Rafael da Rizzo? Os mais ricos ou os mais pobres? Pobres. Logo, em busca de vida melhor, essas pessoas dos países mais pobres vão fazer o quê?
E migrar pros ricos. Foi migrar para os países ricos, que é um problema que a gente já tá vendo hoje, né? Gente saindo do Oriente Médio aos montes e da África subsaariana aos montes, indo para onde? Para Europa e para os Estados Unidos, certo? Imigração. Isso é um problema. Os países mais ricos e mais produtivos, eles vão ter que proteger suas fronteiras. Então, uma das tônicas do século XXI será o fechamento de fronteiras. Por quê? Porque você vai ter uma disparidade de renda grande entre os lugares mais produtivos e mais pobres, e os lugares mais pobres têm maior reprodução, você vai ter uma massa especialmente de homens procurando coisas, e esses caras vão migrar. Um fluxo que vai ser natural. Africanos para o Brasil, que vai ser pobre, espero que não com a missão, mas eles vão vir pra cá porque sim, eles também vão vir pra cá. Alguns pra Europa, outros vão tentar ir pros Estados Unidos, outros vão tentar ir pra Ásia, outros vão tentar vir pra América. Não acho que a gente tem que ficar recebendo imigrante de baixa produtividade. Já basta a nossa baixa produtividade, entendeu? A gente não tem que receber. Eu sou dessa tese. Tem que fechar. A gente tem que resolver os nossos probleminhas aqui e melhorar a nossa vida aqui. A Argentina vai ter que olhar, ela que vai ser. Ela tende, pode ser que dê tudo errado. Tende a ser um país um pouco mais produtivo, que vai ter uma renda maior que os demais aqui, se tudo der certo, se esse projeto der certo, eles vão ter que meio que fechar a fronteira mesmo. E o Milei, ele tá olhando com uma perspectiva futura de uma Argentina grande. Porque ele fala, o discurso do Milei central é, a Argentina já foi o melhor país do mundo. Meio exagerado, mas é fato que no final do século XIX para o começo do século XX, a Argentina passou por um surto de desenvolvimento muito claro, muito óbvio. A Argentina foi um top 10 de PIB do mundo, esteve entre o top 10. Buenos Aires se tornou a Paris da América do Sul. É um exportador de comida, e aí você teve um setor de serviços muito grande, você desenvolveu uma burguesia refinada. Teve isso, né? Aí eles, não vou ficar contando a história da Argentina aqui numa live sobre isso, mas eles viveram isso. E o Milei tenta trazer este passado, corrigir os erros, que foi basicamente o século XX, né? O século XX foi um gigantesco erro, né? Dos anos 30 até 2020, a Argentina é um erro, ela é um gigantesco erro. Eles querem corrigir este erro e botar a Argentina agora, tipo 100 anos depois, numa rota de crescimento, se vendo como grande. E eles são, assim, se tem um país que tem, vamos dizer, os ingredientes para isso, são eles. Eles têm um grande território, eles têm recursos naturais habitantes, têm uma terra agricultável magnífica, uma das melhores do mundo, uma população que tem um grau de cultura, de escolaridade decente, número de violência ok, uma grande megalópole, vamos dizer, são bons em comunicação. Os ingredientes estão lá. Se eles se arrumam economicamente, tende a ser um país desenvolvido na América do Sul, sim. E fechar a fronteira vai ser um caminho natural ali pra eles. Lembrando de deixar o like na live. Um cara mandou, Renan, admirador de argentino, é duro. Eu não entendo isso, assim, vocês querem... Vamos parar. Vocês sabem, eu tô olhando de novo pra câmera, vocês sabem que foi inventado esse ódio do Brasil e Argentina. E foi mais inventado por nós do que por qualquer um. A gente inventou isso por causa do futebol, precisávamos ter um rival no futebol. Nunca foi muito um rival nosso. Na verdade, a gente tem uma rivalidade mais concreta com o Uruguai. Nunca foi o rival. A gente fica inventando. Já vi esse ditado, né? Os argentinos odeiam amar os brasileiros e os brasileiros amam odiar os argentinos, né? Então, vamos falar, vamos dizer, de maneira mais fria sobre a Argentina, de maneira mais concreta. É uma situação melhor do que a nossa, sim, é uma cultura que está num estado bem menos decrépito e tosco do que a nossa. A gente tá passando por Gente, pelo amor de Deus, o Brasil tá um buraco hoje. O Brasil está um buraco hoje, galera. Não vamos fingir que não tá. Tá um buraco. Não vamos ficar sendo saudosista de alguma coisa. O Brasil tá num buraco. E o buraco tá se aprofundando. A gente tá cavando com muita energia o buraco para chegar lá no fundo. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais ideias, continue conosco. E continue acompanhando as lives do Renan Santos para mais.